No caso de extinção do contrato de trabalho, prevista no artigo 14 desta lei, serão observados os seguintes critérios. Inciso 1. Havendo indenização a ser paga, o empregador, mediante comprovação do pagamento daquela, poderá sacar o saldo dos valores por ele depositados na conta individualizada do trabalhador. Inciso 2. Não havendo indenização a ser paga ou decorrido prazo prescricional para reclamação de direitos por parte do trabalhador, o empregador poderá levantar em seu favor o saldo da respectiva conta individualizada mediante comprovação perante o órgão competente do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Artigo 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo, nas hipóteses previstas no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput que não tenha sido levantado até esta data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002. Artigo 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. Inciso 1. Despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior. Inciso 1-A. Extinção do contrato de trabalho prevista no artigo 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 2. Extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho, nas condições do artigo 19-A, ou ainda falecimento do empregador individual, sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão do contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado. Inciso 3. Aposentadoria concedida pela Previdência Social. Inciso 4. Falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada, os seus sucessores, previstos na Lei Civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento. Inciso 5. Pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do sistema financeiro da habitação, desde que: a linha A. O mutuário conte com o mínimo de 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes. A linha B. O valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 meses. A linha C. O valor do abatimento atinja, no máximo, 80% do montante da prestação. Inciso 6. Liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a que o financiamento seja concedido no âmbito do sistema financeiro de habitação e haja interstício mínimo de 2 anos para cada movimentação. Inciso 7. Pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria ou lote urbanizado de interesse social não construído, observadas as seguintes condições. A linha A. O mutuário deverá contar com o mínimo de 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS,
na mesma empresa ou empresas diferentes. A linha B seja a operação financiável nas condições vigentes para o sistema financeiro da habitação. Inciso 8. Quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS. Inciso 9. Extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei 6.019. Inciso 10. Suspensão total do trabalho avulso, por período igual ou superior a 90 dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional. Inciso 11. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna. Inciso 12. Aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização regidos pela Lei 6.385, permitida a utilização máxima de 50% do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na data em que exercer a opção. Inciso 13. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV. Inciso 14. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de doença grave, nos termos do regulamento. Inciso 15. Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos. Inciso 16. Necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observada as seguintes condições. A linha A. O trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de município ou de Distrito Federal em situação de emergência ou estado de calamidade pública formalmente reconhecidos pelo governo federal. A linha B. A solicitação de movimentação de conta vinculada será admitida até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento pelo governo federal da situação de emergência ou do estado de calamidade. A linha C. O valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. Inciso 17. Integralização de cotas do Fundo FGTS, respeitado o disposto na linha I do inciso 13 do artigo 5º desta lei, permitida a utilização máxima de 30% do saldo existente e disponível na data em que exercer a opção. Inciso 18. Quando o trabalhador com deficiência por prescrição necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão. Inciso 19. Pagamento total ou parcial do preço de aquisição de imóveis da União inscritos em regime de ocupação ou aforamento, a que se referem o artigo 4º da Lei 13.240, de 30 de dezembro de 2015, e o artigo 16A da Lei 9.636, de 15 de maio de 98, respectivamente, observadas as seguintes condições. A linha A. O mutuário deverá contar com um mínimo de 3 anos de trabalho sob regime de FGTS na mesma empresa ou empresas diferentes. A linha B. Seja a operação financiável nas condições vigentes para o sistema financeiro da habitação e ainda por intermédio de parcelamento efetuado pela Secretaria do Patrimônio da União, mediante a contratação de Caixa Econômica Federal como agente financeiro dos contratos de parcelamento. A linha C. Sejam observadas as demais regras e condições estabelecidas para uso do FGTS. Inciso 20. Anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores constantes do anexo desta lei, observado o disposto no artigo 20d desta lei. Inciso 21. A qualquer tempo, quando seu saldo for inferior a R$ 80 e não houver ocorrido depósitos ou saques por, no mínimo, um ano,
exceto na hipótese prevista no inciso 1 do parágrafo 5 do artigo 13 desta lei. Inciso 22. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for, nos termos do regulamento, pessoa com doença rara, consideradas doenças raras aquelas assim reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que apresentará em seu sítio na internet a relação atualizada dessas doenças. Parágrafo 1º. A regulamentação das situações previstas nos incisos 1 e 2 assegurar que a retirada a que faz jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada durante o período de vigência do último contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os saques. Parágrafo 2º. O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso 5, visando beneficiar os trabalhadores de baixa renda e preservar o equilíbrio financeiro do FGTS. Parágrafo 3º. O direito de adquirir moradia com recurso do FGTS pelo trabalhador só poderá ser exercido para um único imóvel. Parágrafo 4º. O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra transação com recursos do fundo, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador. Parágrafo 5. O pagamento da retirada após o período previsto em regulamento implicará atualização monetária dos valores devidos. Parágrafo 6º. Os recursos aplicados em cotas de fundos mútuos de privatização referidos no inciso 12 serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores mobiliários no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei 9.491, e de programas estaduais de desestatização, desde que, ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo CND. Parágrafo 7º. Ressalvadas as alienações decorrentes das hipóteses de que trata o parágrafo 8, os valores mobiliários a que se refere o parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos pelos respectivos fundos, 6 meses após a sua aquisição, podendo ser alienada em prazo inferior parcela equivalente a 10% do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei 6.385. Parágrafo 8. As aplicações em fundos mútuos de privatização no fundo FGTS são nominativas, impenhoráveis, e salvo as hipóteses previstas nos incisos 1 a 11 e 13 a 16 do caput desse artigo, indisponíveis por seus titulares. Parágrafo 9. Decorrido o prazo mínimo de 12 meses, contados da efetiva transferência das cotas para os fundos mútuos de privatização, os titulares poderão optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 10. A cada período de 6 meses, os titulares das aplicações em fundos mútuos de privatização poderão transferi-las para outro fundo de mesma natureza. Parágrafo 11. O montante das aplicações de que trata o parágrafo 6º deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 12. Desde que preservada a participação individual dos cotistas, será permitida a constituição de clubes de investimento, visando aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização. Parágrafo 13. A garantia que alude ao parágrafo 4º do artigo 13 desta lei não compreende as aplicações que se referem os incisos 12 e 17 do caput desse artigo. Parágrafo 14. Ficam isentos do imposto de renda. Inciso 1. A parcela de ganhos dos fundos mútuos de privatização até o limite da remuneração das contas vinculadas, de que trata o artigo 13 desta lei, no mesmo período. Inciso 2. Os ganhos do Fundo FGTS e do Fundo de Investimento em Cotas FIC, de que trata o parágrafo 19 deste artigo. Parágrafo 15.
a transferência de recursos da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em razão da aquisição de ações nos termos do inciso 12 do caput deste artigo ou de cotas do Fundo FGTS, não afetará a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 18 desta lei. Parágrafo 16. Os clubes de investimento, a que se refere o parágrafo 12, poderão resgatar durante os 6 primeiros meses da sua constituição parcela equivalente a 5% das cotas adquiridas para atendimento de seus desembolsos, autorizada a livre aplicação do produto desta venda, nos termos da Lei 6.385. Parágrafo 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos 5, 6 e 7 desse artigo, nas operações firmadas a partir de 25 de junho de 98, no caso em que o adquirente já seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no município onde resida, bem como no caso em que o adquirente já detenha em qualquer parte do país pelo menos um financiamento nas condições do sistema financeiro da habitação. Parágrafo 18. É indispensável o comparecimento pessoal do titular da conta vinculada para o pagamento da retirada nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3, 8, 9 e 10 desse artigo, salvo em caso de grave moléstia comprovada por perícia médica, quando será paga a procurador especialmente constituído para esse fim. Parágrafo 19. A integralização das cotas previstas no inciso 17 do caput deste artigo será realizada por meio de Fundo de Investimento em Cotas, FIC, constituído pela Caixa Econômica Federal especificamente para essa finalidade. Parágrafo 20. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá os requisitos para a integralização das cotas referidas no parágrafo 19 deste artigo, devendo condicioná-la pelo menos ao atendimento das seguintes exigências. Inciso 1. Elaboração e entrega de prospecto ao trabalhador. Inciso 2. Declaração por escrito, individual e específica, pelo trabalhador, de sua ciência quanto aos riscos do investimento que está realizando. Parágrafo 21. As movimentações autorizadas nos incisos 5 e 6 do caput serão estendidas aos contratos de participação de grupo de consórcio para aquisição de imóvel residencial cujo bem já tenha sido adquirido pelo consorciado, na forma a ser regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS. Parágrafo 22. Na movimentação das contas vinculadas a contrato de trabalho extinto até 31 de dezembro de 2015, ficam isentas as exigências de que trata o inciso 8 do caput deste artigo, podendo o saque, nessa hipótese, ser efetuado segundo o cronograma de atendimento estabelecido pelo agente operador do FGTS. Parágrafo 23. As movimentações das contas vinculadas nas seguintes situações previstas nos incisos 5, 6 e 7 do caput deste artigo poderão ser realizadas fora do âmbito do sistema financeiro da habitação, observados os mesmos limites financeiros das operações realizadas no âmbito desse sistema, no que se refere ao valor máximo de movimentação da conta vinculada e os limites, critérios e condições estabelecidos pelo Conselho Curador. Parágrafo 24. O trabalhador poderá sacar os valores decorrentes da situação de movimentação de que trata o inciso 20 do caput deste artigo, até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da aquisição do direito de saque. Parágrafo 25. O agente operador deverá oferecer, nos termos do regulamento do Conselho Curador, em plataformas de interação com o titular da conta, inclusive por meio de dispositivos móveis, opções para consulta e transferência a critério do trabalhador para a conta de depósitos de sua titularidade em qualquer instituição financeira
do Sistema Financeiro Nacional dos recursos disponíveis para a movimentação em decorrência das situações previstas neste artigo, cabendo ao agente operador estabelecer os procedimentos operacionais a serem observados. Parágrafo 26. As transferências de que trata o parágrafo 25 deste artigo não acarretarão a cobrança de tarifas pelo agente, operador ou pelas demais instituições financeiras.